A ideia aqui, gente, é que o sistema apresentado, ele permaneça em equilíbrio desse jeito. Tá? O que que isso aqui significa? A gente tem aqui uma cunha, né, uma ponta fina, e uma barra de 4 metros no total apoiada em cima dela. E a gente quer que ela permaneça equilibrada assim, desse jeito. Tá? Qual é a questão que a gente tem que analisar? Agora, não só as forças, mas também o que a gente precisa impor para que ela não tenha um movimento de rotação em torno desse ponto, para que ela não faça isso nem isso. Tá? Então, a primeira coisa é identificar as forças que estão atuando nela. Ó. Na barra, né, o enunciado diz que tem uma força F1 na extremidade A, F2 na extremidade B e tem ainda o peso da barra. O peso da barra, como o enunciado diz que é um objeto homogêneo, a gente pode considerar que ele está aplicado no centro da barra. Tá? E essas três forças, obviamente, elas vão ter que ser anuladas pela força normal que atua aqui, ó, né, da barra, da base sobre a barra. Só que essa força normal, ela não tende a realizar torque, porque ela está aplicada exatamente no eixo de rotação, tá? Por outro lado, ó, tanto o peso quanto a força F2, eles tendem a fazer o objeto girar nesse sentido. E só a força F1 que tende a fazer o objeto girar nesse outro sentido. Para a gente garantir que esse objeto, que esse sistema vai permanecer em equilíbrio sem sofrer nenhuma rotação, nós temos que garantir que o torque horário é igual ao torque anti-horário. Tá? Lembrando que a definição de torque ou momento de força é braço de alavanca, força, seno do ângulo entre a força e o braço de alavanca. Tá? Tudo bem até aí? Quem estava com dúvida ainda? Tranquilo, professor. Tá. Então, a gente precisa definir agora, a gente precisa verificar se nós temos todos os elementos para calcular os torques. Então, ó, a força peso, nós temos o valor dela? Temos, porque o enunciado diz que a barra tem 160 quilogramas. Então, 160 vezes 10, o peso é de 1.600 newtons. Então, peso nós temos. A distância do peso ao eixo de rotação, nós temos? Temos, porque olha só, se a barra é homogênea, o peso dela fica assim, 2 metros para cá e 2 metros para lá, né? Porque se o objeto é homogêneo, o peso é aplicado no centro de gravidade, que coincide com o centro geométrico da barra. Tá? Como a distância daqui até aqui, né, é de 2 metros, e a gente sabe que 2 metros aqui e aqui soma 3 metros, então a gente tem só 1 metro entre o peso e o eixo de rotação. Ó. Tem 1 metro para cá, se a gente olhar aqui a figura, 4, 3, mais 1 metro, 2, mais 2 metros, os 4 metros da barra. Tá? Então, o braço de alavanca da força-peso é de 1 metro. A força F2, ela está lá no enunciado. Então, aqui já tem peso, braço de alavanca do peso. Tá? A força F2 está lá no enunciado, que ela é de 4.500 newtons de intensidade. Qual é o braço de alavanca de F2? F2 está aqui nessa extremidade. Ó. A própria figura já indica que o braço de alavanca de F2, então, é de 3 metros. Tá? E a força F1
é a nossa incógnita. A gente não sabe quanto ela vale, mas a gente sabe pelo desenho que o braço de alavanca dela é de 1 metro. Tá? Então, agora, quando eu calcular os torques horários, né, quem tende a realizar torque horário? Força F2 e peso. Então, a soma dos torques horários vai ser 1 metro vezes 1.600 newtons, o seno de 90 graus é igual a 1, tá? Mais 3 metros, 4.500 newtons, também seno de 90 graus, né? Aqui, ó, tanto a força F2 quanto a força peso formam 90 graus com o eixo da barra e seno de 90 graus é igual a 1, tá? Então, nós temos que o torque horário total, ele vai ser igual a 1.600 mais 13.500. Isso vai dar, então, 15.100. Tá? Então, torque horário total, 15.100 newtons, ou 15,1 quilonewtons, tá? Então, esse é o resultado do torque no sentido horário. O torque anti-horário, ele depende de uma única força, que é a força F1, coitado, que está lá só com um bracinho de alavanca de 1 metro, né? Então, ó, o torque anti-horário, ele vai ser igual a 1 metro de braço de alavanca vezes F1. F1 também forma 90 graus com eixo, tá? Então, sendo de 91. Quando eu igualo o torque horário com o torque anti-horário, o que eu tenho? Que 15,1 quilonewtons tem que ser igual a 1 metro vezes F1. Ou seja, a força F1 tem que ser de 15,1 quilonewtons, ou, se preferirem, 15.100 newtons. Tá? Por quê? Nós temos aqui duas forças com braço de alavanca, o peso com braço de alavanca igual a de F1. F2 com braço de alavanca que é 3 vezes o braço de alavanca de F1. Então a força que tem que ser feita aqui é muito maior do que a força F2, né? Mais que 3 vezes ela. Tá ok? Professor, Oi, pode perguntar. nem precisava ter calculado então, né? Porque na verdade o torque horário tem que ser igual ao anti-horário, né? Sim. Você Tá, pode fazer direto isso, tá? Montar a equação da igualdade e colocar de um lado e do outro e depois fazer o Sim, cálculo. porque você já descobre o valor de um, se um é igual ao outro, né? Nem precisa. Sim. Beleza. É que eu quis fazer bem passo a passo para. Mas eu poderia ter partido daqui, ó. Colocado um lado o outro, já chegaria no valor em 2 ou 3 linhas só, tá? No exercício 2, nós temos, ao invés de duas forças, 3 massas apoiadas no objeto, né, que é uma barra, mais o próprio peso da barra, tá? Então, o peso da barra, ele vai estar aplicado mais ou menos no centro dela. Então, olhando aqui no olhômetro, ele vai estar por aqui, peso da barra. Além disso, nós temos uma massa aqui na ponta, então tem uma força P1 aqui, tem uma força P2 aqui, e tem uma outra... Esse 2 aqui ficou triste, hein? Tem uma força P2 aqui, né, o peso devido à massa 2, e ainda uma força P3 aqui. Tá? E ele dá as distâncias. O braço de alavanca de 1, o braço de alavanca de 2, o braço de alavanca de 3. O que a gente precisa ver de braço de alavanca? Só o P. Tá? E ele está fácil, porque olha só, daqui até aqui, né, o peso em relação à extremidade da barra, ele tem que estar a metade do comprimento da barra. Como essa distância aqui, de acordo com o enunciado, é L sobre 4, tá?
Essa distância aqui também é L sobre 4, né? Porque L sobre 4 mais L sobre 4 dá o L sobre 2. Então, a gente tem também esse braço de alavanca. Então, esse aqui, ó, o que a gente precisa saber? O exercício diz que M2 é igual a 10 kg, está no enunciado. M3 é igual a 5 kg. E a barra tem 20 kg. Ele dá até um comprimento para a barra, mas eu nem preciso dele. E eu quero saber o valor de M1, tá? Então, daqui, M2 significa um peso de 100 newtons. Aplicado aonde? Ó, OM2, que é essa distância aqui, está aqui, L sobre 3. Então, D2 é 1/3 de L. Massa 3, 5 kg. P3, então, 5 vezes 10, 50 newtons. A distância daqui até aqui, OM3, está aqui, né? 3/4 de L. Então, D3 é igual a 3/4 de L. A massa da barra, peso da barra, 200 newtons. Braço de alavanca desse peso, a gente já viu que é o L sobre 4. O peso 1 é desconhecido, mas o braço de alavanca de 1 está aqui, L sobre 4 também. Então, agora, a gente pode só identificar o seguinte: quem causa torque horário? Quem causa torque horário são essas três forças aqui, certo? Elas tendem a fazer a barra girar para cá. E a herói da resistência, é o peso 1, que é o único que, né, faz aí um torque anti-horário. Quando eu igualo torque horário com anti-horário, como é que vai ficar isso? Ó? O horário tem que ser igual. Deixa eu fazer ao contrário, que fica mais fácil para vocês identificarem. Anti-horário tem que ser igual a horário. Quem é o anti-horário? Esse comprimento aqui, L sobre 4, vezes P1, que a gente não sabe quanto é. Do outro lado, peso da barra, 200 vezes L sobre 4. Depois, 100 newtons, que é o P2, vezes L sobre 3. E por último, P3, 50 newtons, 3/4 de L. Por que eu não preciso do comprimento? Porque eu tenho comprimento em todos os termos da igualdade, então eu posso simplificar. Tá? O que sobra disso aqui é que P1 sobre 4 é igual, então, a 200 dividido por 4 dá 50, 100 dividido por 3 dá 33,3 aproximadamente, e 50 dividido vezes 3, 150, dividido por 4, 150, 75, 37,5, certo? 12, isso, 37,5, tá? Então, quem é o P1? P1 vai ser 50, 4 vezes 50, mais 33,3, mais 37,5. Isso vai dar, então, deixa eu puxar assistente aqui, 483,2 newtons, mas o que foi pedido é a massa, tá? Então, a massa é só dividir isso por 10, logo a massa M1 vai ser 40 e aproximadamente 48,3 quilogramas, tá? Ok? Beleza, professor. E aí Fácil. é tudo soma porque eu quero saber o valor total, né?
E também porque nesse último agora a gente vai ver o que acontece quando o ângulo não é de 90 graus, tá? Porque aí entra o ângulo no cálculo, tá? Deixa eu ir salvando aqui. Assim que eu puder mudar de figura, vocês avisam. Ô, professor, tá ouvindo? Ô, Ah, agora tá funcionando. Eu tô numa briga com esse microfone aqui desde a hora que eu entrei, professor. você tá com uma briga com esse microfone desde que começou o semestre, pô. Pô, caramba, tem dia que funciona, tem dia que é um BO isso aqui, viu? Mas você tá usando o quê? O do celular, o foninho de ouvido? É, eu tenho que. É, que outro dia eu tava assistindo a aula do Ilha e eu saí correndo para tomar água e esqueci que eu tava com fone. Aí eu puxei celular, puxão, Putz. fone, tudo, quebrou a tela. Aí eu assisto no computador, mas eu falo pelo celular. Esses foninhos, depois que eu tive um que eu acabei perdendo também, por Não, gostava eu dele. agora, a hora que sair a segunda parcela, 13º, eu vou comprar um daquele sem fio, para não acontecer mais isso, que eu vou ter que comprar outro celular também. Trocar a tela não compensa, não? Professor, já é a terceira tela que eu tô trocando nesse celular aqui. E, pô, pior que eu tô com ele há um ano e pouco. Puta, esse celular de tela infinita aqui não serve para mim, não. Mas bota a película, cara. Eu ponho película, eu ponho capa, eu ponho tudo, não tem jeito. Mesmo assim? Putz, Adolescente é desastrado, né? É aquilo que você estava explicando aquele dia. Adolescente perde o centro de gravidade, daí sai trombando nas coisas, quebrando tudo. Sai, é verdade. Mesmo quando é o espírito do adolescente só, né? É, isso aí. Vamos lá. O terceiro exercício ele tem uma pouquinho mais de pimenta, porque as forças não estão formando todas 90 graus, tá? De novo, ele fornece o comprimento da barra, mas eu vou mostrar para vocês que eu só preciso das proporções, tá? Eu não preciso do comprimento da barra propriamente. Massa da barra 60, a massa do objeto pendurado do relógio é 160 e o ângulo alfa é de 45 graus, tá? Então, olha só, o que é isso daqui? O desenho, não sei se ficou tão claro. A gente tem uma barra, tá aqui, articulada num ponto pivotado aqui, tá? Então ela pode girar, e ela tá presa por um cabo, que é esse aqui, ó. E esse cabo ele forma 90 graus com a parede e um ângulo que vai ser de 45 graus aqui com a barra, porque esse daqui é 45, esse é 90, esse tem que ser 45 também, tá? E o enunciado dá também alguns dados, né? Fornece a massa da barra, a massa do objeto que está pendurado e as distâncias. Aqui a gente tem a distância x1, que vai do ponto articulado até o ponto onde o cabo prende, né, a barra, e a distância x2, que vai daqui até o ponto onde o relógio está preso, né, que não é até a extremidade final da barra. Então a gente pode aqui identificar o seguinte, ó, nós temos três forças atuando aqui no sistema que podem gerar torque, tá? A primeira delas, óbvia, é a força-peso, né, que está lá no centro da barra. A outra é a tensão, né, aqui no cabo, devido ao peso do relógio. E a única força que tende a fazer a barra girar no sentido oposto é a tensão no cabo, tá? Porque ela vai gerar um torque anti-horário. Tanto o peso do relógio quanto o peso da barra, se esse cabo aqui partisse, o que ia acontecer? Esse negócio ia girar assim, né? Então, ele aqui segura aí o torque anti-horário, tá? Nós temos todas as distâncias? Temos, ó.
o peso da barra fica no meio da barra, então ele está aqui em metade de L. A distância do peso do relógio é a soma de x1 com x2. E o braço de alavanca da tensão é só o x1. O que está faltando a gente identificar? Os ângulos, tá? Então, olha só, se esse ângulo aqui, alfa, é de 45 graus, esse ângulo aqui também vai ser 45, já que o outro é 90. Olhando para cá, também, ó, 45 aqui, eu tenho 45 graus aqui e aqui. Então, apesar dos ângulos não serem 90 graus, eles são todos iguais, tá? Então, isso vai facilitar bastante a gente. O que a gente tem que impor para que o sistema permaneça em equilíbrio? O de sempre, nesse tipo de estrutura, que a soma dos torques anti-horários seja igual à soma dos torques horários, tá? Nesse caso, quem causa torque anti-horário é só a tensão. Então, torque anti-horário, tensão, que a gente desconhece, distância do eixo de rotação ao ponto onde a tensão está aplicada, x1, ângulo 45 graus, então seno de 45 graus. Do lado do torque horário, peso da barra, que fica lá na metade da barra, então meio, né, comprimento da barra, vezes o peso é 60 vezes 10, né, vezes a gravidade, então 600 newtons aqui, também forma um ângulo de 45 graus com a barra. E a distância do relógio até a barra é x1 mais x2. Então, está aqui x1 mais x2 vezes o peso do relógio vai ser de 1.600 newtons, vezes também o seno de 45 graus. Tá? Então, a primeira coisa que a gente já identifica, ó, eu tenho seno de 45 em todos os termos dessa igualdade. Eu posso simplificar isso. Tá? E vamos colocar os valores numéricos aqui. Ó. Tensão a gente não sabe quanto é. O x1 é 0,3 comprimento da barra. Do outro lado é meio comprimento da barra vezes 600. Mais x1 mais x2 é 0,3 mais 0,5 comprimento da barra, vezes 1.600. Por que eu não preciso do comprimento da barra? Por isso, ó, tem LB aqui, aqui e aqui. Eu posso simplificar. Então, nós temos que tensão vezes 0,3 é igual a 0,5 vezes 600, 300, mais 0,3 com 0,5, 0,8. E aí, 0,8 vezes 1.600, 1.280. Somando com 300, o que a gente vai ter? Que a tensão aqui vai ser de 1.580, eu já somei, né? 280 com 300, dividido por 0,3. Então, 1.580 dividido por 0,3, isso vai dar 5.266,7 newtons. Ou ainda, a tensão é de aproximadamente 5,3 quilonewtons. Tá? Observe o seguinte, se eu deslocasse esse cabo mais para cima, mantendo o ângulo, a tensão nele ia aumentar ou diminuir? O que vocês acham? Aumentar. Aumentar? Diminuir. Quem acha que iria aumentar?
Diminuir, Não, né? Porque, ó, professor. quanto mais eu aumentar o braço de alavanca dele, menor vai ser a tensão. Ao contrário, se eu pegasse esse ponto aqui de contato e levasse ele lá para a extremidade, eu iria aumentar a tensão aqui. Porque se eu aumentar ainda mais o braço de alavanca dessa força, a tensão aqui vai ter que aumentar. Tá? Então, é importante que vocês tenham ideia desse balanço de equilíbrio de rotação, porque qualquer coisa que você faça na hora que você está mexendo num sistema, né, qualquer alteração que você introduza num mecanismo, você pode mudar os torques dele, pode comprometer o comportamento dele, né? Por exemplo, quando você troca a roda do carro e bota uma roda, um sistema rebaixado, você está fazendo uma alteração que não pode ser bem prejudicial para o veículo. Né? O carro rebaixado aí que tanta gente acha bonito, ele é complicado, porque o carro não foi projetado para ter aquele tipo de torque, aquele torque nas rodas. A mesma coisa quando você coloca aí um torque maior, né? Você coloca uma roda maior, pode ser que você até tenha um problema mais sério no carro. Claro, tem a especificação do veículo que você vai ter aí. Pode de tanto a tanto. Foi testado dentro de um certo intervalo. Agora, simplesmente fazer a mudança sem estar de acordo com o que diz o manual da máquina é muito perigoso. Você pode causar um desgaste enorme na máquina, né?